somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade. A real é que ninguém viaja esperando o pior. Saímos de Minas com planos e muita expectativa de chegar ao Rio de Janeiro, em pleno pré-carnaval. O carnaval mais famoso do mundo. Ai, papai! Eu queria mostrar cada detalhe para vocês e achei de verdade que chegaria bem. Mas a realidade foi bem diferente. Como a gente vai fazer uma medicação importante? Quando você tiver com ansiedade, vai parecer que você vai morrer. Aí você respira e não vai. Então... A ansiedade faz você achar que é o fim, mas não é. Fiz questão desse registro com essa equipe, que foi meu chão quando a ansiedade bateu forte. Desafios passados, todo mundo bem, estamos chegando no próximo destino, logo mais. Uma coisa eu posso falar, temperatura mudou completamente, olha, o druida tá lá atrás reposando, a Oninha, e a lua aqui, a Rick Chic,
Serra das Araras. Amiga, você sabia disso? Eu não sabia não. Não, primeira vez. Estamos chegando, me dá 2 pastéis. Eu não vejo a hora de pedir 2 pastéis. Um chopp de 2 pastéis. Ai, papai. Bem, hoje é outro dia. Vou explicar um pouquinho para vocês tudo o que está acontecendo. Ontem foi um dia muito intenso, um dia muito diferente do que imaginávamos passar. Um dia que passamos por uma tensão muito forte, por um medo. Ao mesmo tempo, a gente sentiu o apoio, começando assim, agradecendo o apoio de quem estava junto conosco. Então foi essencial, no momento em que tudo mudou, a gente tá com nossa amiga, a gente ter o apoio da equipe que nos acolheu na rodovia. Quem não acompanhou o episódio passado, o Fabiano, o meu companheiro druida, o Ai Papai, como vocês conhecem, passou por uma crise muito forte de ansiedade. Isso mesmo, nunca passamos por isso. Talvez aqueles picos que é normal de falar, a gente tá ansioso, a gente tá em dúvida, mas uma crise de ansiedade forte é muito diferente. O corpo reage diferente. Então, no episódio anterior, ele foi parar no pronto-socorro, lá em São Tomé, com a crise. Já foi medicado, foi encaminhado também. E nós tínhamos uma viagem marcada. Uma viagem que a gente gostaria de estar mostrando, e assim espero, de forma muito alegre, muito gostosa, como a gente faz em todos os episódios, na maioria deles, né? E a gente falou, vai ser bom, apesar de ter passado a crise, passou, já tá medicado, vai ser bom viajar. Distrai, relaxa, vê coisas novas. Mas a gente não imaginava que a crise voltaria durante a viagem. E foi isso que a gente viveu. Saindo de São Tomé logo cedo, no meio da estrada acabou acontecendo de vir a crise. E, nossa, eu falo que ter amigos, ter a família, ter algum apoio por perto em um momento assim, é incrível. E a gente dá muito valor. Eu sou grata, Lu, por estar junto, por ter assumido o volante, por ter acalmado também, e peço desculpas porque a gente veio com umas expectativas assim que a gente gostaria de passar para vocês, também expectativas de vivenciar esse pré-carnaval no Rio de Janeiro
o carnaval mais conhecido do mundo. E até para nossa amiga que veio junto, a gente queria que fosse momentos de somente felicidade, somente alegria, e não preocupação, e não tensão. Mas não foi assim, e nem sempre é, né? E tá tudo bem, porque embora a gente passe por momentos difíceis, e isso não serve só para nós, serve para todos. Saiba que sempre a gente tem um amparo. Então, se você enxergar num momento de dificuldade, num momento de crise, num momento de um ciclo difícil aí na sua vida, percebe que sempre tem alguma coisa que ali atrás vai estar te amparando. E isso que eu senti ontem, tanto com a nossa amiga quanto com a equipe, que foi necessário a gente buscar um pronto atendimento ali na rodovia, e graças a Deus estava no momento certo, foi tudo no momento exato, porque a gente pegou o maior trecho da estrada sem nada. E assim, quando aconteceu a crise, a gente já estava no estado do Rio, então já estava numa rodovia que tem pedágio e que por consequência tem também o autoatendimento, um atendimento emergencial. E isso fez toda a diferença, porque o corpo, ele reage numa crise de ansiedade, que eu não imaginava, gente, mas ele reage como se fosse um infarto. Então, o Fá, ele sentiu o peito apertado, dor no peito, achava que a pressão tinha subido, sudorese, suor intenso, né, suando de escorrer mesmo, e toda a tensão, todo o medo de morte, né, o medo da morte, de ter alguma coisa. Então aquilo tensionou, ele acabou tensionando as mãos, então as mãos ficaram bem enrijecidas, mãos e aqui toda a musculatura fica bem dolorida. Eu não quero assustar ninguém, até porque esse vídeo também vai para nossas famílias, então apesar de tudo isso, ele está bem, nós estamos bem, já chegamos aqui no Rio, já foi feito o atendimento e encaminhamento, e agora a gente procurou também uma ajuda, um médico aqui mesmo no Rio para fazer um atendimento hoje, conseguimos, para a gente se sentir confortável e ele também se sentir seguro, para a gente poder, quem sabe, aproveitar mais, mostrar um pouquinho de uma maneira mais tranquila, menos agitada, mas mostrar um pouquinho do Rio, tomar um banho de mar, né, para renovar essas energias, e passear um pouquinho na praia. Ontem conseguimos no final do dia dar uma caminhada leve, porque isso também faz bem, né, caminhar devagar. Então hoje, amanhecendo aqui, a gente não saiu muito longe, a gente deu uma volta aqui com a Oni para fazer as necessidades. Depois eu vou mostrar para vocês o lugar. Estamos bem localizados no Rio de Janeiro. Ia ser até uma surpresa, viu, falar do Rio, mas agora tá sendo assim, ó. Tá sendo uma descarga de emoções. Peço desculpas se eu falar alguma coisa errada ou fora de ordem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui, ó, sugestões. Vocês são nossa família, nossa segunda família, nossos amigos queridos que a gente considera muito. Então eu peço também vibrações, preces, tudo que vocês puderem enviar de bom nesse momento em que ansiedade, a gente fala, né, é uma doença do século mesmo. Eu não imaginava, a gente tem aqueles picos de ansiedade, mas não imaginava crise de ansiedade. E agora, por que de tudo isso? Como tratar tudo isso, né? Então, é respirar, como a gente viu que é o primeiro passo. Respirar, segurar, soltar devagar e vamos começando a entender um pouco melhor e a se cuidar mais. Então, toda essa situação que a gente passou veio a nos mostrar uma outra perspectiva do cuidado mesmo, não só com o corpo, mas com a mente, com o coração. E assim, a gente tá num ambiente muito gostoso, o apartamento aqui é incrível, vou mostrar pra vocês. A Lu, a Hip Chic, essa nossa amiga, foi dar uma voltinha, né, foi passear um pouco também. E se tudo der certo, depois dessa consulta, se sentindo seguro, nós também vamos dar uma volta
e mostrar um pouco mais da região para vocês. Eu me sinto um pouco perdida no que falar, no que fazer. Talvez a gente não produza tantos conteúdos nesse momento, então eu peço de todo o coração, curtam muito, deixem likes, compartilhem esse vídeo, hipe esse vídeo, porque vai ser muito importante para nós. Gente, vou mostrar aqui para vocês o apartamento. O Fá nesse momento tá descansando, tá dormindo. Hoje ele não tomou nenhuma medicação, a medicação só foi dada ontem, por isso que a gente achou melhor passar num médico aqui. A consulta vai ser online, olha só a modernidade ajudando novamente. Embora o médico seja aqui no Rio de Janeiro mesmo, ele vai atender online e a receita, qualquer prescrição, a gente vai retirar lá no local, ou ele envia por motoboy, sei lá, a gente vai ver como vai fazer. Mas fico feliz e mais segura também assim. E compartilhar com vocês um pouquinho das coisas bacanas também, ver o outro lado disso tudo, né? Porque em tudo a gente aprende, tem que ver o lado positivo também. Eu vou compartilhar esse apartamento, como que é, onde a gente está ficando, porque é um lugar muito especial. Ainda bem, você vê, a gente chegou num lugar, um bairro muito gostoso aqui do Rio. Ai, meu Deus, subiu! Ai, Botafogo! Eu achava que era Urca, Leme, mas não, é Botafogo. É coladinho, vou falar, vou mostrar aqui, ó. Melhor que falar é mostrar. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tem uma montanha ali imensa, a coisa mais linda, que é o Morro da Urca. A gente tá num AP incrível, simples, mas com tantos detalhes especiais, e tem tudo que a gente precisa. Então é isso, a gente conseguiu estar num local que a gente se sente acolhido, com bem-estar, fresquinho. Então tá maravilhoso, só tenho a agradecer. Aqui, olha isso, gente, tem até uma rede, tem um sofá-cama, a rede, vou mostrar os detalhes. Agradecer a Maria, que é aqui quem hospeda, a família dela. Nossa, pensaram em todos os detalhes. Incrível. Já deixo como referência para quem vem para o Rio, porque é um bairro também que a gente se sentiu seguro. Pelo pouco que a gente andou ali, eu adorei. Muito arborizado. Tem um cão-parque aqui do lado, um parque para os cachorros. É incrível. E aqui também tem esse sofá-cama. Olha o tamanho disso. Muito confortável. Eles deixaram 2 ventiladores, fora isso tem ventilador de teto, tanto aqui na sala quanto nos quartos. Adorei os detalhes nas plantinhas, das plantinhas aqui espalhadas pela casa, ainda mais a gente que vem do sítio, né? Gostei muito, olha só isso. E gostei desse detalhe, ó, que eles deixaram para irrigar essa planta. Eles colocaram uma PET com água, uma PET pequenininha com água furadinha, e aí faz um gotejamento. Então, quer dizer, os dias que a gente vai estar aqui, eles não poderão estar, né? Não vão estar para estar cuidando. A planta vai ser regada naturalmente, até inclusive se esvaziar a gente vai e coloca novamente. Achei muito bacana essa ideia. Na TV, adivinha? Já coloquei pra assistir, ó, Kombi Nômades, pra rodar por aqui. Ali logo mais eu mostro, vou mostrar rapidinho, vai, são os quartos. O Fá tá dormindo nesse daqui, ó, nós estamos nesse, que é de casal, e a Lu tá nesse. Tem TV também, que bacana, né? Confortável. Armários. A Oninha tá ali, ó, cochilando, tá tão fresquinho ali. Banheiro, olha o banheirão aqui. E quando eu falo que eles capricharam nos detalhes, porque sabonete, deixaram aqui, ó, até lencinho umedecido, sabonetinho, tudo muito limpinho. Agora já tá meio assim, ocupado, porque chegamos, né? Então, é assim. Ali, ó, as plantinhas, até que no banheiro. Gostei muito do apartamento. Aqui, mostrar um pouquinho mais a cozinha.
É uma cozinha aberta. E tem tudo também, tem cafeteira. Tem aqui, ó, a toast. Quem lembra da receita de pão de queijo? Gente, eu falei errado, não era amido não, viu? Era polvilho azedo doce. O pessoal que fez falou que gostou muito, viu? Fez da maneira certa e fluiu o pãozinho de queijo. Logo mais, quem sabe já não faço aqui também. Ali tem até air fry, geladeira, fogão, máquina de lavar, lavanderia ali. Tudo que a gente precisa. Até micro-ondas para passar esses dias por aqui. Nossa ideia é passar poucos dias, é o pré-carnaval. A gente já volta para São Tomé porque a gente tem hóspedes para receber por lá também. Mas vão ser quatro noites por aqui. Essa vai ser a segunda noite, chegamos ontem. E é isso. Que tudo dê certo para próximo dia a gente ele está melhor, né, o Fá, e a gente poder mostrar um pouquinho mais. Tá bom? Talvez não da maneira que a gente previa, com todo o agito de pré-carnaval, né? Que a gente queria até levar vocês pra Sapucaí, mas quem sabe numa próxima, né? Tem outras coisas também bacanas pra mostrar pelo Rio. E é isso. Eu agradeço o apoio e acho muito importante compartilhar tudo mesmo com vocês. E lembrar que expectativa e realidade nem sempre andam juntas, nem sempre o que a gente espera é o que vai acontecer, mas de tudo a gente tem que tirar lições e aprendizados e agradecer acima de tudo. Então eu agradeço por as coisas já estarem se encaminhando, por ter passado o tornado todo, acredito eu, e agradecer todo o apoio de vocês. Então a gente espera voltar no próximo episódio de forma mais leve, dando boas notícias. É isso. Paz, amor e até a próxima.